Boa tarde, amigos. Eu estou muito contente de estar aqui virtualmente nesse evento, na 7ª Semana de Estudos em Ciência da Informação e da Documentação. Acho completamente oportuna a temática desse encontro, que é o profissional da informação na era colaborativa. E esse convite, quando a Giana me fez esse convite, me causou tal contentamento que eu pensei ir ao encontro, apesar de estar organizando um evento importante aqui da Fiocruz, que é a TEDx Fiocruz. Depois não foi possível e eu estou fazendo essa gravação de saudação a vocês. Para entender o que significa esse convite, eu gostaria de dar um pouco a história da minha formação. Antes da minha apresentação, meu nome é Nilton Balizo Santos, eu sou cientista da informação, trabalhei em jornalismo, em comunicação, relações internacionais e produção cultural, inclusive realizando a Bienal Internacional de Quadrinhos, de um tempo para cá eu comecei a me aproximar e entrei na ciência da informação. Na realidade, o meu contato com a ciência da informação é um contato posterior à internet, que é hoje o centro do meu trabalho no núcleo de experimentação em tecnologias interativas. Ou seja, essa aproximação se deu na década de 80, quando começou a internet, ainda era uma telinha preta, não tinha ainda interface gráfica, e eu entrei na internet. Logo depois começou a interface gráfica, foi inventado o Mosaic, que foi um browser que viabilizou a internet gráfica, e nesse caminho eu comecei a pesquisar a internet, comecei a ver que ela trazia mais do que a internet, ela trazia um mundo complexo que nós entrávamos, e que gerava discussões no próprio campo da ciência sobre qual era a situação atual da ciência, qual era o mundo que nós vivemos, ou seja, que colocaria um conjunto de discussões no conjunto de nossa vida, na nossa sociedade. Isso eu comecei a perceber no início, comecei a entrar na internet, mergulhar na internet e tentar viver o que ela trazia. E aí eu comecei a ver que, na realidade, uma discussão que tinha muito na época, que nós estávamos entrando na sociedade da informação. Quando eu comecei a estudar essas questões, foi na mesma época em que, na realidade, bateu na minha mão um edital do concurso do IBIC de Ciência da Informação. Eu me aproximei do IBIC, comecei a conhecer um pouco a ciência da informação e, para mim, era óbvio que a ciência da informação é que devia ser o centro, a ciência devia oferecer os recursos centrais para a sociedade de informação. Comecei a estudar sobre isso, fiz uma tese na época que chamava Paradigma Holográfico e a Ciência da Informação, onde discutia a mudança de paradigma que a internet trazia, e comecei a pesquisar sobre isso e entrar profundamente nisso. Quando eu fiz o doutorado, eu entrei na comunidade de ciência e informação e pude ver com espanto que eram raros as iniciativas que estavam ligadas à internet. Quando estavam, elas trabalhavam a internet como sendo fundamentalmente uma nova tecnologia. E nova tecnologia é uma coisa muito ampla, ou seja, que na realidade que pode ter o vídeo, pode ter a televisão, tudo são novas tecnologias de informação e comunicação. Ou seja, a internet ela traz uma coisa nova em relação a essas outras tecnologias, que ela rompe com a estrutura centralizada, com o sistema fechado, com a hierarquia, com a mediação, e isso é que ela trazia nova. Então o fundamental que ela trazia é a interação. E por isso nós temos um núcleo de experimentação de tecnologia interativa e não de novas tecnologias, porque nós queremos estudar o que está no centro da internet, que é a interação e a colaboração, e que são elementos que trazem coisas novas que devem ser pensadas nessa nova sociedade. Quando eu comecei a estudar isso, a primeira coisa que me chamava a atenção é como a ciência da informação era vista como uma soma de técnicas específicas de processamento de informação.
a biblioteconomia, que é uma das bases da ciência da informação, é apenas uma técnica de processamento da informação em forma de livro. Da mesma maneira que o jornalismo é uma técnica de informação no jornal, ou em objetos impressos. Da mesma maneira que os cursos de vídeo são uma técnica de informação. Na realidade, nós tínhamos inúmeras técnicas de processamento da informação que poderiam ser abrigadas pela ciência da informação, mas que tinham um problema, que essas técnicas elas correspondiam a uma sociedade anterior, baseada na mediação, onde, na realidade, esses técnicos eram fundamentalmente mediadores de informação. Eles trabalhavam informação e mediavam ela para o grande público geral. E isso não era a ótica, definitivamente não era a ótica da internet. Eu podia entender porque eu estava mergulhando nela. A ótica da internet, que é o fim da mediação, é a redução ao máximo dos mediadores, são os processos automáticos de processamento da informação, e que, nesse sentido, para mim, o cientista da informação tinha que pensar essa nova ordem de informação e as maneiras como que ela pode fazer as coisas acontecerem. Eu lembro que nessa época eu peguei algumas discussões que estava havendo, escrevi um artigo para o Jornal da Ciência, onde eu dizia isso. Dizia que nós temos que realmente rever o papel do cientista da informação e descobrir o que ele realmente poderia ser nessa nova sociedade. Se ele conseguisse fazer isso, na realidade ele descobriria que a sua profissão oferece coisas centrais nessa nova sociedade. E o que me espantava é que no momento em que a ciência da informação não abraçava essas coisas, isso gerava um outro problema, é que outras áreas iam ocupando o espaço da internet e nós íamos perdendo esse espaço. E, para mim, a ciência da informação tinha que disputar esse espaço, tinha que renovar e transformar. Quando vocês me procuraram colocando o profissional da informação na era colaborativa, eu me identifiquei com aquele mesmo momento que eu dizia, ou seja, não cabe novas tecnologias, cabe tecnologias interativas. Ou seja, na realidade, vocês pegaram o cerne, que é a discussão de qual é o papel desse profissional na era colaborativa. Eu brinquei, inclusive, com a Giane, que na minha época se fazia pesquisas sobre, quando eu era jovem, existia muita pesquisa sobre vida extraterrestre, inclusive filmes que ficaram famosos sobre esses contatos e tal, e que existia uma coisa que acontecia sempre nesse processo, é que de repente algum extraterrestre entrava em contato e o terreno dizia contato. E foi o que eu disse para ela. Ou seja, na realidade, eu entendi esse contato como sendo um contato de pessoas que estão lá na frente colocando discussões fundamentais para a nossa profissão e que podem justamente oferecer, ajudar a organizar, ajudar a trazer a ciência da informação para o seu lugar. Isso, para mim, é a função que vocês têm. E eu entendi como contato, porque, na realidade, para mim, isso significa a resposta a uma esperança que eu tinha da mesma maneira que quem trabalha com os extraterrestres, a vida extraterrestre tinha. Ou seja, eu tinha certeza de que a internet traria em jovens, faria esses jovens ao assumi-la, ao querer estudar ciência de informação, entender que a internet é fundamentalmente o centro de tudo que deve se pensar em termos do profissional da informação na era colaborativa. Para mim isso é um primeiro contato, gostaria muito de que essa discussão continuasse e espero que isso seja apenas o início. Um abraço e bom congresso.